Na última volta do GP de Abu Dhabi, o DRS se despediu da Fórmula 1 e o piloto responsável por fazer essa saideira foi Kimi Antonelli, quando ele tentou ultrapassar Yuki Tsunoda, porém não conseguiu, terminando assim na 15ª posição. Só que esse fim do DRS não vai ser bem um fim, ele vai ser apenas substituído por um novo sistema, o MOM, o Manual Override Mode, que eu vou deixar para contar como que ele funciona num outro vídeo, porque nesse daqui eu ainda preciso estudar ao certo para tentar entender como vai ser esse novo sistema de ultrapassagens. Mas nesse aqui a gente vai comentar sobre a despedida do DRS da Fórmula 1 e se tiver um pouquinho mais de tempo eu vou comentar também as outras despedidas, como foi o nome Sauber, o motor Renault e também o regulamento de 2022. E olá! Eu me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui nesse canal. Me siga para ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal e já clica no like, porque o like ajuda muito na divulgação desse vídeo. E vamos começar do começo. Depois de algumas temporadas em que a Fórmula 1 percebeu que precisava de mais alguma coisa para movimentar as corridas, veio o advento do DRS. Para a felicidade de Fernando Alonso, que no GP de Abu Dhabi de 2010 ficou preso atrás de Vitaly Petrov, e acabou assim perdendo a chance de conquistar mais um título na Fórmula 1 e dessa vez pela Ferrari. Dali em diante, a Fórmula 1 resolveu implementar o DRS, o Drag Reduction System, o sistema de redução de arrasto, que nada mais era do que uma asa móvel em que o piloto, assim que estivesse atrás de outro, em pelo menos, no máximo, no caso, 1 segundo, ele poderia assim reduzir o arrasto do carro, liberando assim a sua asa e assim fazendo com que o ar corresse mais facilmente por ela e assim obtendo mais velocidade de reta. E isso chacoalhou a Fórmula 1 de uma maneira nunca antes vista, porque, por exemplo, aqui eu vou trazer dados do Auto Sport. Na temporada 2009, a Fórmula 1 teve 211 ultrapassagens em pista, numa média de 13 por corrida. Em 2010, ela teve 452, com uma média de 23,8 ultrapassagens por corrida, ou seja, um aumento, mas ainda não era o DRS de fato. Porque em 2011, no primeiro ano da implementação do DRS, a Fórmula 1 teve 821 ultrapassagens, de acordo ainda com o Autosport, com a mesma quantidade de corridas, 19, com uma média de 43 por corrida. Estamos falando aqui de o dobro praticamente, se a gente for considerar aqui, é quase o dobro de ultrapassagens de um ano para o outro, desde a implementação da asa móvel. E aí muita gente começou a falar que, até hoje, Até hoje tem gente que não gosta do DRS porque diz que é um sistema artificial de ultrapassagem, é um sistema que não valoriza a disputa roda a roda e que é só abrir asa e você passa na reta e se você tiver o melhor carro você vai fazer isso tranquilamente. E até existe um papo em que a gente possa, sim, discutir sobre a implementação ou não de meios artificiais na Fórmula 1. Mas vamos ser honestos aqui, se não fosse o DRS, as corridas não seriam tão boas quanto a gente acha que é hoje. Ponto. Se não fosse o DRS, se fosse depender só dos carros e do ar sujo, que eles produzem, os carros iam começar de um jeito na classificação, dificilmente ia ter algum tipo de ultrapassagem, ia ficar todo mundo preso um atrás do outro, e as corridas seriam as mesmas da primeira parada no pit stop até a sequência. E eu sei que parece um pouco de exagero da minha parte, só que imaginem que as corridas com DRS já tem aquele problema do trenzinho que ninguém se ultrapassa. Imagina sem o DRS. E isso foi mudando, Ora uma temporada tinha menos ultrapassagens, ora tinha mais, porque as equipes iam entendendo mais o DRS e assim iam criando maneiras de atrapalhar o DRS do outro e, claro, potencializar o próprio DRS. Pois bem, quem foi o primeiro piloto a usar o DRS lá em 2011 foi o Jenson Button, enquanto o primeiro piloto que ultrapassou com o DRS foi o Fernando Alonso, quando ele ultrapassou uma Mercedes, que se não me engano era do Nico Rosberg. E enfim, 15 anos depois, chegamos ao GP de Abu Dhabi de 2025, em que Kimi Antonelli foi o último piloto a usar o DRS lá, enquanto o Lance Stroll, foi o último piloto a usar o DRS numa ultrapassagem, quando ele passou o Oliver Behrman tentando o 9º lugar. Agora a Fórmula 1 se prepara para um novo sistema de ultrapassagens, que vai ser o Manual Override Mode, que agora vai usar também a asa dianteira. Então não só a asa traseira, como também a asa dianteira vai participar dessa festa para promover cada vez mais ultrapassagens, substituindo o papel do DRS.
até agora. E a minha opinião sobre o DRS, você sabe muito bem qual que é simplesmente um dos melhores artifícios que a Fórmula 1 já criou em muito tempo, promover o show, promover o espetáculo, e eu só tenho muito que agradecer aos serviços prestados pelo DRS e a Fórmula 1 também. Mas essa não foi a única despedida da categoria em Abu Dhabi. Deu tempo, hein? Temos que falar também da despedida da Sauber, ou melhor, do Sauber. Você sabe muito bem a história da equipe, ela está na Fórmula 1 desde 93 e o nosso mano Peter Sauber, que tem uma fama de ser um cara bem tranquilo, né? Essa é a única fama que eu conheço do Peter Sauber, não sei a fama que vocês conhecem por aí, mas Peter Sauber está na Fórmula 1 desde 93 e lançou vários pilotos. Lançou Felipe Massa, lançou o Kimi Raikkonen, acertei o nome dessa vez, lançou o Sérgio Pérez, lançou o Leclerc, por que não? Lançou vários pilotos. E a Sauber foi se mudando com o tempo, né? Foi mudando de nome. A Sauber mudou mais de nome do que eu de camisa nesse canal. A Sauber já foi BMW, a Sauber já usou motor Mercedes, a Sauber já usou motor Ferrari enquanto foi patrocinada pela Red Bull e pela Petronas, a Sauber já foi Alfa Romeo, a Sauber já foi Audi, ou melhor, a Sauber está se tornando Audi. Porque em 2026 a Audi tomou 100% do controle da equipe e o Peter Sauber aproveitou a queima de fogos de artifício lá em Abu Dhabi também para se despedir da Fórmula 1. Ele que é considerado o último garagista da categoria, logo depois da saída do Frank Williams, ele foi o único que sobrou e agora ele dá adeus à categoria, mas talvez seja só um até logo, né? Ele deixa de ser dono da equipe para ser agora um torcedor que vai aproveitar todo o trabalho duro que ele teve durante todo esse tempo, agora para aproveitar, né, nas sidelines, né, vai aproveitar nas arquibancadas e com certeza ele vai ter um acesso VIP na equipe Audi quando ele quiser, até porque boa parte dos funcionários que lá estão conhece muito bem o Peter Sauber e sabe muito bem da história dele na categoria. Então, muito obrigado, Peter Sauber, pelos serviços prestados, pelos pilotos lançados, pelos carros, pelas pinturas que a Sauber usou todo esse tempo, e aproveite agora toda a visão do torcedor que os torcedores da Fórmula 1 têm agora, que você vai se juntar a nós aqui, né, de maneira bem humilde, né? O Peter Sauber vai ser um de nós a partir de agora. Tem também a despedida de uma outra coisa. O motor Alpine, o motor Renault. Você sabe muito bem a história do motor Renault, motor vitorioso pra caramba na Fórmula 1, ganhou muito título, ganhou muita corrida, fez parte da história da Fórmula 1, só que com o tempo não se adequou muito bem a esse novo regulamento, o motor foi enfraquecendo e chegamos à temporada 2024, quando a Alpine anunciou que, entre outras palavras, o motor ficou tão fraco e a Alpine está tão incerta em relação ao novo regulamento que ela resolveu usar um motor de uma outra montadora do que fazer o seu próprio motor. Deu greve, deu confusão, mas o resultado vai ser esse mesmo. O motor que ficou conhecido por ter muito barulho naquela época, pré-motores híbridos, logo depois perdeu força e a Red Bull mandou o motor Renault embora, pegou o motor da Honda, a Renault tentou continuar na categoria fornecendo motores aqui e ali, mas ninguém quis e nem ela agora quer. O Gasly até postou aquele vídeo, o último vídeo, né, do motor Renault que foi usado lá em Abu Dhabi, e agora vão ficar só saudades para quem quer sentir saudade do motor Renault, porque nem a Alpine está sentindo muito. Esse vídeo aqui, que vai ser um spoiler do próximo vídeo, eu não vou falar do Tsunoda aqui, tá, gente? Pô, mas o Tsunoda também vai deixar a Fórmula 1, ele vai continuar como piloto reserva, então ele não vai sair da categoria ainda, tá? Porque quem vai sair mesmo vai ser o regulamento de 2026, ou o efeito solo. Lembrando que na verdade, quem vai sair da Fórmula 1 mesmo vai ser o regulamento de 2022, o atual regulamento, já que o efeito solo vai ser atenuado lá em 2026. Dizem que o assoalho vai ser um pouco mais plano, não vai ter toda essa força de sucção, né, de prender o carro no chão, como tem esse assoalho atual. E também a aerodinâmica vai mudar, enfim. E para a felicidade de muitas equipes, né, para a felicidade da Mercedes, que não aguentava mais esse regulamento, para a felicidade do Hamilton, que conseguiu vencer menos corridas nesse regulamento do que o Sérgio Pérez, que saiu já faz um ano. Eu não sou hater desse regulamento, não. Eu gostei, eu genuinamente gostei das temporadas desse regulamento. É difícil de ultrapassar? É. As equipes ainda não entenderam como funciona? Não entenderam. Mas fazer o quê? O que eu posso fazer? Eu gostei. Não vou sentir falta, mas eu gostei.
Muito obrigado pelos serviços prestados, regulamento de 2022. E que vem de 2026, que a gente ainda vai falar muito aqui nesse canal, como que vai funcionar, como que ficou, como que vai ser o novo sistema de ultrapassagens. E ainda vamos fazer todo o panorama desse regulamento de 22. Quem foi o piloto que mais venceu, você sabe muito bem, mas quem foi a equipe que melhor lidou, quem foi a equipe que pior lidou. Vamos fazer todo esse resumão, todo o balanço geral desse regulamento em vídeo aqui, não só nesse, que é só para pontuar as despedidas que talvez você não tenha reparado nessa temporada 2022, nessa temporada 2025, lá em Abu Dhabi. Bom, quero saber o que você mais vai sentir falta e o que você mais gostou desse regulamento de 2022. Comenta aqui embaixo, se gostou do vídeo, clica no like, se inscreve e eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1. Até mais!